Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nesse vídeo eu vim trazer uma explicação para vocês sobre as matrizes. Mas antes de eu começar a explicar o conteúdo, eu peço que vocês já vão se inscrevendo no canal, ative o sininho de notificação, que assim que eu postar um vídeo novo vocês vão ficar por dentro. Deixe seu like nesse vídeo, me siga no Instagram que está aparecendo aqui na tela, que por lá eu posso responder dúvidas de vocês e também aceitar sugestões de vídeo, tá bom? Então é isso, sem mais delongas, vamos à explicação. Então, pessoal, uma matriz não é nada mais nada menos do que um conjunto numérico. É um conjunto de números que esses números eles estarão dentro de um colchetes ou de um parênteses, certo? Então, primeiro vamos aqui na representação da matriz. Nós temos aqui uma matriz A. A representação da matriz aqui, a matriz A, é sempre em letra maiúscula. Aqui, ó, A, né? A maiúsculo, ou seja, a matriz A, M vezes N. Onde, pessoal, esse M aqui, o M é o número de linhas da matriz. E o N, pessoal, não é nada mais nada menos que o número de colunas da nossa matriz. Então aqui nós temos uma matriz A com um certo número, né, de linhas e um certo número de colunas, M por N. Ó, aqui embaixo, ó, eu coloquei aqui outra, né, com outros símbolos, a matriz A, só que no lugar do M eu coloquei o I. E no lugar do N eu coloquei o J. E aqui, pessoal, eu coloquei uma vírgula. Tanto faz, tá bom? Pode colocar tanto um sinal de multiplicação, né, um sinal de vezes, quanto uma vírgula. O que você achar melhor. Então, o M, como eu falei, é o número de linhas, o N é o número de colunas. E o I? Bom, pessoal, o primeiro valor que aparecer aqui, ó, sempre vai ser o número de linhas. Tanto aqui, ó, o I, se você escrever, ele dá para escrever linhas, ó. I de linha, certo? Então, esse primeiro valor aqui, né, o primeiro número que aparecer aqui vai ser o valor, né? Vai ser a quantidade de linhas. E o segundo valor, a quantidade de colunas, certo? Então, primeiro o número de linhas e depois o número de colunas, beleza? Então, aqui, elementos da matriz A. Agora aqui, pessoal, vamos para as dimensões de uma matriz. Aqui eu tenho uma matriz, né, que eu falei para vocês, que uma matriz é um conjunto numérico que vai estar ou dentro de um colchetes ou dentro de um parênteses. Aqui ó, eu fiz a representação usando colchetes, tá bom? Então aqui nós temos a matriz 0, menos 5, menos 6, 2, menos 8 e 5. Nós temos essa matriz aqui. Porém, a gente não sabe as dimensões dessa matriz. Bom, as dimensões nós teremos que identificar o número de linhas que contém nessa matriz e o número de colunas. Bom, primeiro, é a linha, onde é a coluna? Primeiro, a linha é a horizontal, tá bom? Então aqui nós temos a primeira linha, ó. Nós temos aqui primeira linha. Aí, na segunda horizontal, a segunda linha. Então aqui, a segunda linha. E aqui a terceira linha. Então já sabemos que a nossa matriz tem 3 linhas. Ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha, certo? E agora, vamos descobrir qual o número de colunas que essa matriz possui. Bom, o número de colunas, se a linha é na horizontal, o número de colunas vai ser na vertical. Então aqui nós temos a primeira coluna, certo? E aqui nós temos a segunda coluna. Ó, primeira coluna, segunda coluna. Beleza? Então vamos recapitular. A linha é horizontal. Então nós temos a primeira horizontal, a primeira linha. Segunda horizontal, segunda linha. Terceira horizontal, nós temos a terceira linha. E agora na vertical. A primeira vertical é a primeira coluna. Segunda vertical, segunda coluna. Beleza?
Então, essa matriz aqui, agora vamos chamá-la de matriz B. Né? Então, essa matriz aqui é uma matriz B, certo? Agora, vamos denominar qual a dimensão, né, dessa nossa matriz B. Então, aqui, matriz B, né, sempre maiúsculo, ó. A matriz sempre é representada pela letra maiúscula e aqui as dimensões, certo? Então, aqui nós temos aqui a matriz B. Agora, como que eu vou organizar essa dimensão, né? Vem primeira linha, primeira coluna. Ó, eu falei para vocês que o primeiro valor aqui, ó, que vai aparecer aqui, é o número de linhas. Tanto aqui, ó, matriz AM vezes N, onde o M é o número de linhas e o N é o número de colunas. Aqui é a mesma coisa, ó, matriz A, né, e J, ó. O I representa o número de linhas e o J representa o número de colunas. Então, o número de linhas vem sempre primeiro, pessoal. Isso é sempre, tá bom? Se você inverter, colocar coluna e linha, você vai errar, tá bom? Então, primeiro valor aqui, ó, primeiro a gente vai colocar um número de linhas. Quantas linhas nós temos? Nós temos primeira, segunda, terceira linha. Então, aqui nós temos 3 linhas, certo? E agora, quantas colunas nós temos? Nós temos a primeira coluna, segunda coluna, beleza? Então aqui você pode colocar uma vírgula, né? Vezes. Aqui eu vou colocar a vírgula. Quantas colunas? Uma coluna, duas colunas. Então aqui, ó, é 2. Então, as dimensões dessa matriz é uma matriz, ó, 3 e 2, certo? Onde 3 é o número de linhas e o 2 é o número de colunas, beleza? Então, gente, agora aqui, ó, vamos para o segundo exemplo. Nós temos essa matriz grande, né? Agora, aí a gente vai ter que determinar a dimensão dessa nossa matriz aqui. Bom, primeiro vamos ver quantas linhas essa matriz possui. Aqui, nós temos aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? A primeira horizontal, ó, nós temos aqui a primeira linha. Então, aqui, ó, primeira linha. A segunda linha, então vamos anotar aqui do ladinho, segunda linha. Aqui, ó, terceira linha, e aqui, ó, a última linha, né, a quarta linha. Primeira horizontal, segunda horizontal, terceira horizontal, quarta horizontal. Então nós temos 1, 2, 3, 4 linhas. E agora o número de colunas. Nós temos aqui, ó, primeira vertical. Primeira vertical aqui é a primeira coluna. Aqui, ó, primeira coluna. Aí a segunda vertical, nós temos a segunda coluna. Terceira vertical, terceira coluna. E aqui, ó, a quarta vertical, né? Então nós temos aqui a quarta coluna. Agora, pessoal, vamos chamá-la de matriz C. Pode ser? Então aqui nós temos uma matriz C. Você pode chamá-la de A, B, C, D. Você pode chamá-la do que você quiser. Mas aqui eu vou chamar de C para manter uma ordem, tá bom? Então, agora vamos determinar a dimensão dessa matriz. Então, ó, nós sabemos aqui, ó, a matriz C é representada por letra maiúscula. Então aqui, C maiúsculo. Beleza? Aí, qual a quantidade de linhas? O primeiro valor que a gente coloca, o valor de linhas, né? O número de linhas. Quantas linhas que eu tenho aqui? Ó, vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4. Então, nós temos 4 linhas aqui. Então, o primeiro valor que a gente coloca é o valor, né, o número de linhas. Então, aqui, ó, é 4. Certo? E o segundo valor, o que a gente coloca? É o número de colunas. Quantas colunas eu tenho aqui nessa matriz? Vamos contar de novo? Vamos. Aqui, ó, primeira coluna, né? Segunda coluna. Terceira coluna. E quarta coluna. Então, o valor... Quantas colunas eu tenho? A matriz aqui, né? Eu tenho 4 colunas. Então, primeiro vem o valor de linhas. Depois o valor de colunas. Então, ó, linhas já temos que é 4 linhas. E agora descobrimos que temos... A matriz, né, tem 4 colunas. Então, essa é uma matriz aqui, ó, 4 por 4, certo? Ou você poderia representar aqui por uma vírgula, né, como eu disse, 4 e vírgula 4, ou aqui a matriz C, tá bom? Sempre maiúsculo, 4 por 4,
certo? A mesma coisa aqui no exemplo anterior, ó. Ou matriz B 3 por 2. É a mesma coisa, tá bom? Então aqui nós temos a matriz 3 por 2, que é 3 linhas e 2 colunas. E aqui nós temos a matriz 4 por 4, 4 linhas e 4 colunas. Aqui agora vamos para o último exemplo, né, de matriz. Eu tenho uma matriz pequena, né? Aqui é 92, 0 e 4. Agora, mas eu preciso determinar a dimensão dessa matriz. Primeiro, vamos identificar o número de linhas. Quantas linhas que essa matriz tem? Aqui a matriz ela só tem uma linha. Então aqui, ó, só tem uma linha na matriz. Então aqui vamos anotar aqui, né? Uma linha. Primeira linha, né, que é a única. Primeira linha. Mas agora vamos ver quantas colunas essa matriz aqui possui. Bom, coluna é vertical, certo? Então aqui, ó, nós temos uma coluna aqui, ó. Uma coluna aqui, que é o 92. A segunda coluna é o 0. A terceira coluna é o 4, certo? Então aqui eu tenho a primeira coluna, né? A primeira vertical. Eu tenho a segunda coluna, que é a segunda vertical. E eu tenho a terceira coluna, que é a terceira vertical. Então, essa matriz aqui, eu tenho uma linha e 3 colunas. Então, ó, vamos chamar a matriz aqui de D, né? Essa matriz aqui é matriz D. Bom, essa matriz aqui, matriz D. Agora, vamos determinar a dimensão, né? As dimensões dessa matriz D. Bom, primeira coisa, qual é o primeiro valor que vem? O primeiro valor que vem aqui, ó, é o número de linhas. Quantas linhas que essa matriz tem? Bom, eu disse que tem uma linha. Então, o primeiro valor que vai aparecer aqui vai ser... Isso! Muito bem. É o número de linhas. Então, aqui, ó, tem uma matriz com uma linha. E quantas colunas? Aqui, ó. Uma coluna, 2 colunas e 3 colunas. Então, uma matriz 1 de uma linha e 3 colunas. Pode representar assim, né? D 1,3. Ou matriz D, né? Sempre maiúsculo. Matriz aqui, ó. Sendo A, B, C ou D. É sempre letra maiúscula, tá bom? Aí, ó. 1,3 pode representar 1 por 3. Onde 1 é o número de linhas e 3 é o número de colunas da matriz. Agora, pessoal, eu vou explicar para vocês os elementos da matriz, certo? Bom, eu tenho aqui uma matriz A e eu tenho uma matriz B. Aí, dado, né, uma ordem, que é a ordem da matriz A, 3,3. Bom, vamos recapitular lá. Qual é o primeiro valor? O primeiro valor é o número de linhas, né? Então, vamos puxar aqui, ó, flechinha para cá, falar número de linhas. O primeiro valor que aparece, né, é o número de linhas. E o segundo valor é o número de colunas. Então, aqui é número de colunas, certo? Então, aqui nós temos um primeiro valor, número de linhas, e o segundo valor, número de colunas. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Qual o próximo passo que eu tenho que dar? Bom, se ele aqui deu uma ordem, né, de uma matriz A 3 por 3, certo? O que isso quer dizer? Eu tenho que buscar um elemento, né, elementos da matriz. Eu tenho aqui o elemento 2, o elemento 6, o elemento 9, o elemento 3, o elemento 4, elemento 1, elemento 7, 7 e elemento 8. Certo? Então, a gente vai ter que aprender agora a identificar, né, esses elementos dado uma ordem. Bom, vai ficar mais claro para vocês. Bom, primeiro aqui, ó, esse 2, por exemplo, ele aqui nós temos a primeira coluna, certo? Primeira coluna. Nós temos aqui a segunda coluna e por fim a terceira coluna, certo? Aí aqui nós temos a primeira linha, certo? Primeiro horizontal, primeira linha. Então vamos botar aqui, ó, primeira linha. Aí nós temos a segunda linha e a terceira linha. Então aqui nós temos uma matriz de 3 linhas e 3 colunas, certo? Mas e se eu quiser identificar um elemento dentro dessa matriz? Bom, se eu tenho aqui a primeira linha, vamos analisar aqui, ó, os elementos da primeira linha.
Se eu te der, por exemplo, uma matriz A, uma certa matriz A, mas eu quero que você identifique o elemento linha 1, coluna 1, qual elemento seria? Bom, linha 1, né, a primeira linha e primeira coluna. Qual seria esse elemento desse exemplo que eu dei? Ó, que é uma matriz A na primeira linha, primeira coluna. Eu quero saber qual elemento, né? Qual o número que está nessa posição aqui, na primeira linha e na primeira coluna. Bom, só você ir lá ver. A primeira linha é essa daqui. Primeira coluna é essa. O único elemento aqui que está fazendo comum, né, é o 2. Então, um elemento na primeira linha, primeira coluna, é o 2, certo? Mas aqui no exemplo, ó, no exercício, ele quer saber qual elemento que está na linha 3, né, na terceira linha, e na terceira coluna. Bom, vamos identificar aqui. Qual que é a terceira linha? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. E a terceira coluna? Nós temos a primeira aqui, a segunda coluna e a terceira coluna. Elementos aqui que nós temos na terceira linha: 7, 7 e 8. E na terceira coluna, 9, 1 e 8. Qual o elemento comum aí? O 8. Isso mesmo, o 8 ele está comum, ele está na terceira linha, e na terceira coluna. Então, esse elemento aqui dessa ordem que ele deu, 3 por 3, é o número 8. Então aqui, ó, 8, certo? Beleza? Então vamos pro próximo. No próximo aqui ele deu uma matriz B, certo? Essa matriz aqui, ó, ela tem uma linha, né? Nós temos aqui a primeira linha, nós temos a segunda linha, a terceira linha aqui, e por último aqui a quarta linha, certo? Primeira linha, segunda linha, terceira e quarta linha. Agora vamos ver quantas colunas essa matriz tem. Aqui tem primeira coluna. Primeira coluna. Temos aqui a segunda coluna, a terceira coluna e por fim a quarta coluna. Então nós temos uma matriz, né? 4 por 4. 4 linhas e 4 colunas, certo? Mas não foi isso que ele pediu. Ele pediu para a gente identificar qual elemento que está na primeira linha, na quarta coluna. Bom, quais são os elementos na primeira linha? Primeira linha é 1, 4, 3 e 2. Esses são os elementos na primeira linha. E na quarta coluna? Na quarta coluna nós temos elementos 2, 4, 3 e 1. Qual é o elemento que está comum aí, tanto que está na primeira linha e na quarta coluna? O 2. Então aqui, ó, o 2 ele está na primeira linha, quarta coluna. Então aqui, dado a ordem, né, que ele quer saber qual elemento que está na primeira linha e quarta coluna, é o número 2. Perdão, é o número 2, certo? Primeira linha. Agora, pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre a matriz quadrada. Certo? Bom, primeira coisa, o que é uma matriz quadrada? Pessoal, é muito simples. Eu vou escrever aqui para vocês, ó. Matriz quadrada é quando nós temos um número de linhas igual ao número de colunas. Ali nós temos diversas ordens dessa matriz. Nós temos a matriz quadrada de segunda ordem, que é 2 linhas e 2 colunas, certo? Porque o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, segunda ordem, 2 linhas e 2 colunas. Então, a representação, né, dessa matriz é uma matriz A de 2 linhas e 2 colunas. Ó, primeira linha, segunda linha. Primeira coluna, segunda coluna. Certo? E o que é esse A1, A12? Gente, o A é a matriz, né? A matriz A. Esse 1 aqui é de primeira linha e primeira coluna, porque ele está na primeira linha, primeira coluna. Certo? Agora esse A12, o A é a matriz A, está na primeira linha e mais está na segunda coluna. Então é 1, 2. E esse A2, 1 é matriz A, segunda linha, primeira coluna. E A22 é matriz A na segunda linha e na segunda coluna. Certo? Nós temos também a matriz de terceira ordem. Matriz 3 linhas e 3 colunas. De terceira ordem. 3 linhas e 3 colunas.
Então vamos fazer, né? Vamos montar essa matriz como seria. Vou chamar essa matriz aqui de B, certo? Vou fazer aqui com vocês. Chamei essa matriz de B. Então vamos ver aqui, ó. Vamos fazer aqui os colchetes, né? Fazer aqui. Pode ser parênteses, tá bom? Se você quiser, pode ser parênteses. Mas eu estou usando aqui o colchete. Então, matriz de terceira ordem. O que eu tenho na matriz de terceira ordem? Chamei matriz de B. Então, se é terceira ordem, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, se eu tenho 3 linhas, eu tenho 3 colunas. Tem uma fazer aqui. Aqui eu tenho B, né? O que é esse B? B é a matriz. Eu tenho a matriz B, certo? Agora vamos identificar a posição de cada B desse daqui. Bom, primeiro, essa aqui é a primeira linha, né? Primeira linha. Segunda linha. A terceira linha. Certo? E aqui é a coluna. Tem a primeira coluna. Segunda coluna. E terceira coluna, certo? Uma matriz 3 por 3. Então, 3 linhas e 3 colunas. Era uma matriz quadrada, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas, beleza? Então aqui, ó, qual a posição do primeiro B? Bom, ele está na primeira linha e na primeira coluna, então ele é B 1 por 1, certo? E agora o segundo B aqui, ele continua na primeira linha, mas ele já está na segunda coluna, então ele é 1 por 2. Ah, por quê? Porque primeiro vem o número de linhas, né? No caso que ele está na primeira linha. E o 2 que ele está na segunda coluna, linha-coluna. Não se esqueçam disso. Agora aqui o terceiro B, ó, ele continua na primeira linha, mas ele está na terceira coluna. Então ele é 1, 3. Certo? E o segundo B está na primeira coluna e na segunda linha. Então, ó, 2 e 1. Por quê? Primeiro vem o número de linhas, ele está na segunda. E depois o número de colunas, está na primeira. E aqui, esse B aqui, ele continua na segunda linha. Então, vou colocar aqui primeiro número de linhas, né? Então, 2. E qual a coluna que ele está? Na segunda coluna. Então, 2 por 2. E esse B aqui continua na segunda linha, mas já está na terceira coluna. Então, ó, primeiro número de linhas, 2 e 2 por 3. Agora aqui, esse primeiro B da terceira linha. Ele está na terceira linha e na primeira coluna. Então, primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. Qual linha que ele está? Na terceira. 3. Qual coluna? Primeira. Então, aqui, ó, 1. E esse B aqui? Ele está na terceira linha e na segunda coluna, certo? E esse último B aqui, ele está na terceira linha e na terceira coluna. Então, ele é 3 por 3. Certo? Entenderam, pessoal? Agora aqui eu vou passar para a matriz transposta. O que é uma matriz transposta, meu Deus? Pessoal, a matriz transposta é quando a linha vira coluna e a coluna vira linha. É basicamente isso. Então aqui eu tenho uma matriz, né, transposta de A. O símbolo de uma matriz transposta é o A com sinalzinho de mais aqui em cima. Esse aqui, ó. Certo? Então, se na matriz transposta o que é linha vira coluna, o que é coluna vira linha, um exemplo, né, numa matriz 2 por 3, que é 2 linhas e 3 colunas. Aqui, ó, uma linha, 2 linhas, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, certo? Bom, ele quer que a gente transforme ela para uma matriz transposta. Isso aqui é uma matriz. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer, ó, transformar linha em coluna e vice-versa. Aqui, a primeira linha. Qual a primeira linha? Tem o elemento 2, elemento 3 e elemento 5. A primeira linha vai virar a primeira coluna. Então aqui, ó, o que é linha vai virar coluna. Então nós temos aqui 2, 3 e 5. Ó, lembra? Linha na horizontal, coluna na vertical. Certo? E aqui, ó, a segunda linha. Na segunda linha nós temos o menos 1, 4 e 0. E, então, se é linha, vai virar coluna. Então, vai virar a coluna. Menos 1, 4 e 0. Terminamos. Isso aqui é a matriz, ó, não pode esquecer, tá bom? Isso aqui. Terminamos, é isso, matriz transposta. Porque aqui, ó, o que virou? Pessoal, vocês entenderam?
Então isso aqui é a matriz transposta, é bem facinho de fazer. Agora aqui vamos para mais uma matriz, que é a matriz identidade. O IN. E esse N aqui, pessoal, significa a ordem, tá bom? O número de ordem. Então vou colocar aqui, ó. Escrever ordem, certo? Então ele vai indicar a ordem. Aqui no caso, nós temos uma matriz, né? Matriz I2, né? De ordem 2. O que isso quer dizer? Que é uma matriz 2 por 2. Certo? E 3, ou seja, vai ser uma matriz 3 por 3. Mas tem uma coisa nessa matriz, identidade, que é o seguinte. Os elementos da diagonal principal são 1 e os demais elementos são 0. Meu Deus, isso aqui é diagonal principal, meu Deus do céu. Pessoal, diagonal principal é isso daqui, ó. Vou pegar como exemplo o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Diagonal principal é quando o número de linhas e colunas são iguais. Então, aqui ó, no primeiro tem o B, 1 por 1, que é linha 1, coluna 1. Aqui, 2 por 2, linha 2, coluna 2. E 3 por 3, linha 3, coluna 3. Então, aqui, ó, se a gente fazer isso daqui, ó, a gente vai traçar uma diagonal aqui, ó, entre esses elementos. Então, o principal vai ser isso daqui, ó. Sempre o número de linhas igual ao número de colunas. A gente vai traçar aqui e vai descobrir qual é a diagonal principal. E aí nós temos mais uma diagonal, que é a diagonal secundária. A diagonal secundária é outra diagonal da matriz, que no caso é essa daqui, ó. Nós temos essa outra diagonal aqui. Então, essa daqui será a diagonal principal. E aqui a diagonal secundária, certo? Sabendo o que é matriz transposta, o que é agora aqui já sabendo o que é diagonal principal e diagonal secundária, vamos fazer esse exercício aqui. Bom, o que é diagonal principal, né, na nossa matriz de identidade, é 1. E o restante, pessoal, é 0. Então, o que importa aqui pra gente é saber qual é a diagonal principal, certo? Porque vai ser 1. Então aqui, ó, diagonal principal, essa diagonal aqui. Então, vai ser 1, 1 e o restante 0. Aqui, na de terceira ordem. A gente vai traçar aqui, ó. Porque esse 1 aqui, ele tá na primeira linha, na primeira coluna. Esse aqui na segunda linha, segunda coluna. E esse aqui na terceira linha, na terceira coluna. Certo? Então, esse aqui nós temos a diagonal principal e o restante é 0. Certo? Mas só para você identificar, essa daqui é a diagonal secundária. Certo? Mas só os elementos da diagonal principal que serão 1. Beleza? Então, gente, foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham entendido a matéria, que vocês tenham gostado. Gente, acabei de ver que o vídeo ficou muito longo. Mas, e olha que eu nem terminei a explicação. Então vai ter a parte 2 ainda desse vídeo. Mas não se esqueça de ativar o sininho de notificação. E também de deixar um like aqui, tá bom? No vídeo. E o meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela e também vai estar no link da descrição. Ah, e o parte 2 desse vídeo, claro, vai estar aqui na descrição também. Então, até o próximo vídeo e tchau!